Mateus capítulo 25. Mateus 25, a partir do versículo 31. Amém? Mateus 25, do 31 ao 46, diz a palavra do Senhor: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. E estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Amém? Estamos diante de um texto, queridos, que alguns consideram como parábola, por isso nós estamos analisando ele nesta noite. No entanto, alguns não consideram necessariamente como uma parábola. Por quê? Porque temos apenas 2 versículos, que seriam os versículos 32 e 33, que estabelecem uma comparação dos justos e injustos com
ovelhas e bodes. Retirando isso tudo, todo o demais conteúdo do que a gente leu, se tratam de explicações do Senhor Jesus de algo escatológico, de algo que vai acontecer. Portanto, independentemente da classificação, né, podemos dizer que temos 2 versículos aqui que estabelecem uma analogia entre justos e injustos com ovelhas e bodes. E no restante temos explicações de algo que Jesus quer trazer ao coração da sua igreja. Algumas Bíblias sugerem o título desse texto como o grande julgamento. Algumas nem colocam mais como parábola das ovelhas e dos bodes. Alguns, como a minha versão, tem cabritos ao invés de bodes. Só um detalhe. Então, queridos, essa parábola, ela fala sobre o julgamento das nações. Não devemos confundir aqui com o julgamento final, ou o juízo final, ou o juízo do grande trono branco, de Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Por quê? Temos alguns argumentos que nos ajudam a diferenciar. Porque o julgamento do Apocalipse, julgamento final, julgamento do grande trono branco, ele deixa bem claro que estarão presentes ali os injustos que ressuscitarão. No entanto, nesse momento aqui, nesse julgamento, nós não temos ressurreição de ímpios, apenas ressurreição de salvos. Nós vamos detalhar ao longo da explicação e os irmãos vão entender. Segundo, o julgamento do grande trono branco, ele vai acontecer somente após o milênio. Perceba que nós estamos aqui não no final do milênio, mas no início dele, pois Jesus é quem vem instaurar o milênio. Percebam aqui que não há menção do lago de fogo e enxofre, que é diferente do inferno. O lago de fogo e enxofre é algo mais aterrorizante do que o inferno, porque o próprio inferno vai ser jogado dentro dele, com todos que estiverem lá dentro, sejam demônios, sejam pessoas. Mas esse texto fala de inferno, mas não fala do lago de fogo e enxofre. Percebam que aqui nós não vemos nenhuma menção de livros sendo abertos. No entanto, no julgamento final, ou o grande trono branco, deixa bem claro que livros serão abertos. E um deles, certamente, é o livro da vida. E creio também que a palavra vai ser aberta. É óbvio, né? Então, irmãos, que fique claro essa distinção. É claro que eu estou falando aqui de escatologia. E quando se trata desse assunto, há algumas divergências entre os teólogos. Portanto, eu vou passar para vocês a minha visão. Você não é obrigado a concordar comigo, mas eu vou passar para vocês aquilo que eu entendo segundo o conhecimento que eu tenho da Bíblia. Eu vou passar a visão que eu mais acredito a respeito das últimas coisas. Tá certo? Versículo 31.
Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando o Filho do Homem vier. Irmãos, não resta dúvida nenhuma de quem seja esse Filho do Homem, que efetuará esse julgamento das nações. Esse versículo diz que esse Filho do Homem virá na sua glória. Sim, aqui se trata de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Ele está falando de si mesmo, né? Porque é Jesus que está contando aqui. Essa expressão filho do homem, né? Curioso. Por que não filho de Deus, né? Filho do homem. Isso valoriza bem aquilo que Jesus vai fazer nesse tempo. Jesus vai vir para ser um rei terreno. Parece algo sem lógica, né? Como que Jesus vai vir para governar na terra? Vamos prosseguir. Quando Jesus ele fala de filho do homem, ele está apontando para algo que ele vai fazer. Ele vai inaugurar um reino escatológico. Daniel capítulo 7, ele fala sobre a visão dos últimos dias. E lá no versículo 13 e 14, olha o que ele diz. Não precisa abrir. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens no céu alguém como um filho do homem. E ele se dirigiu ao ancião de dias. Esse ancião de dias aqui representando Deus Pai Todo-Poderoso. E o fizeram chegar-se até ele. E foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Em outras palavras, Daniel está dizendo, vai vir um rei, que Deus vai entregar a ele o domínio de todas as nações. E todas as nações servirão a esse rei. E o seu reino, quando ele fundar, quando ele estabelecer, jamais será destruído. Irmãos, parece assustador para alguns quando se fala que Jesus vai reinar na terra. Mas vamos analisar algo simples. Quando nós oramos o Pai Nosso, o que é que nós pedimos no início? Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o quê? O reino. Ora, como assim? Mas Deus não está reinando? Sim, Deus reina de forma absoluta e poderosa. Mas este reino aqui, irmãos, olha só o que nós estamos dizendo. Venha a nós, ou seja, venha à terra o teu reino. Nós estamos falando de um reino a ser estabelecido na terra. Para se ter um reino de Deus comandando nações na terra, é óbvio que se necessita da presença física de um rei. Sem rei não tem reino. E o texto continua. Quando o Filho do Homem vier. Isso aponta para uma data, para um momento.
que nós não sabemos, mas que vai acontecer. Está dizendo que isso vai acontecer quando ele vier, quando o Filho do Homem vier. E quando é que o Filho do Homem vem? Quando Jesus voltar. E Jesus não virá sozinho. Esse texto diz: e todos os anjos com ele. Jesus virá com a sua comitiva celestial. Todos os anjos virão com ele. E o que esses anjos farão? Mateus 24, 30 e 31 diz. Veja que ele descreve a mesma cena. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Tem gente que vai se lamentar, enquanto tem gente que vai se alegrar. Glória a Deus. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então vemos aqui o que os anjos vão fazer. Os anjos vão anunciar a volta de Cristo através de som de trombeta, e eles vão reunir os escolhidos, os salvos, os eleitos de Deus dos quatro ventos e extremidades dos céus. Nesse momento vai acontecer também o arrebatamento dos santos vivos. E vai acontecer também a ressurreição dos santos mortos. Veja o que 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Consegue imaginar? Jesus vem com a comitiva celestial, os mortos, salvos de todas as eras, ressuscitarão primeiro, se unirão a ele nas nuvens, e depois nós, que estivermos vivos, seremos também arrebatados para estar lá com eles, todos juntos, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, não nos afastaremos mais dele. Veja também mais um acontecimento para esta cena. Primeiro eu estou descrevendo a cena, para depois entrar nos pormenores. Ainda faltará algo para esta cena. Veja o que diz Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Olha só. Então terão mais tronos, nesse contexto, de pessoas que será lhe dada a autoridade para julgar. Ele continua: vi ainda as almas dos que foram decapitados, ou seja, os mártires, por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, e nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram
e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Em resumo, irmãos, que já falamos aqui, Jesus voltará depois da grande tribulação. Isso não resta dúvida. Está em Mateus 24, está em Apocalipse. Jesus voltará depois da grande tribulação. Jesus arrebatará a sua igreja. Jesus destruirá os seus inimigos, o anticristo, que vai estar reinando durante a grande tribulação. Jesus derrotará o falso profeta e todos aqueles que se aliarem a eles. Jesus sentará no trono de Jerusalém. Jesus se sentará no trono de Davi, seu pai, e julgará as nações. E logo depois instaurará o seu reino milenar. Em resumo, irmãos, esse julgamento das nações será para definir quem estará no reino milenar, no reino dos 1000 anos. O versículo finaliza ainda que Jesus voltará e se sentará no trono da sua glória. Irmãos, Jesus se assentará em um trono visível. Estamos falando aqui de um trono que está na terra e não no céu. Se ele está vindo de lá do céu para cá, o trono está aqui. Jesus se assentará no trono de Davi, seu pai, em Jerusalém. E a pergunta é: quem estará nesse momento? Já falamos que estará nesse momento os santos da terra, aqueles que se recusarão a receber a marca da besta. Estarão os santos que morreram em Cristo e estavam no céu, e que agora ressuscitarão com um corpo glorificado, porque os santos que estão nos céus, eles não estão num corpo, eles não são um corpo lá, entendem? Eles vão ganhar o corpo quando eles ressuscitarem, eles vão ganhar um corpo glorificado, assim como os que estiverem vivos, que forem arrebatados, também ganharão um corpo glorificado, um corpo assim como o corpo de Cristo ressurreto. Um corpo com propriedades diferentes do corpo que temos hoje. Um corpo que não ficará doente, um corpo que poderá atravessar paredes, um corpo que poderá voar. Interessante, né? E estarão também nesse momento aqui os remanescentes, ou seja, aqueles que sobreviverem durante a grande tribulação, seja os que receberam ou não a marca da besta. Os eventos do Apocalipse são claros em dizer que durante a grande tribulação muitos vão morrer. E passa-se a ideia de que metade, da população vai morrer. Mas restarão pessoas para esse momento. Versículo 32. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Jesus usou aqui a analogia das ovelhas e dos bodes, para ilustrar aqui uma divisão entre cristãos e incrédulos, ou justos e incrédulos.
pensando agora na vida real, em ovelhas e bodes, é muito comum os criadores criarem ovelhas e bodes juntos. Certamente você que tem fazenda ou que tem informação, isso é muito comum, criar ovelhas e bodes juntos. No entanto, geralmente eles são separados quando chega a época da tosquia, né? A ovelha, ela é conhecida por ser aquele animal dócil, obediente, servo. Ao entardecer, conta-se que o pastor, quando ele chama o rebanho, né? Quando ele chama o rebanho para o aprisco, as ovelhas vêm de boa, são obedientes, mas os bodes, Jesus, ele, ao se apresentar como bom pastor, lá em João 10, ele diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ovelha, irmão, não vive berrando, brigando, dando chifrada. Quem faz isso são os bodes. A lã branca da ovelha é símbolo de pureza. Os bodes são manchados. As ovelhas dão mais lucro para o pastor do que os bodes. Elas produzem lãs. Os bodes não produzem lãs. Enfim, Jesus, ele compara os justos com ovelhas e os incrédulos com bodes. Então eu falei isso aqui só para vocês verem que é uma comparação válida. É uma comparação que tem lógica. Jesus também fala de uma separação em Mateus 13, quando ele fala do joio e do trigo. Que o joio está no meio do trigo. E nesse dia também ele vai fazer essa separação. É mais uma outra comparação para descrever os justos e os incrédulos. Mas o que visualizamos aqui é que Jesus colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Irmãos, temos aqui apenas duas opções. Ou você é ovelha ou você é bode. Ou você está na direita ou você está na esquerda. Não tem neutralidade aqui, não. Não existe ninguém em cima do muro aqui. Ou você está de um lado ou você está de outro. Porque tem gente que acha que está em cima do muro, mas não, irmãos. Quando você está em cima do muro, você está em algum lado. Provavelmente do lado contrário. Ou é quente ou é morno. Ou é quente ou é frio, desculpa. Então, irmãos, Jesus classifica aqui ovelhas e bodes. Versículo 34. Jesus começa agora a anunciar aquilo que vai acontecer com cada classe. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Vocês perceberam aqui a mudança? No versículo anterior, o Senhor diz que Ele é o pastor. Aqui Ele já é rei. Muda-se a figura do pastor para rei. Por quê? Porque o rei é rei sobre bodes ou sobre ovelhas. Mas o pastor só é pastor de ovelhas. A partir desse momento, Jesus está dizendo que Ele é apenas agora pastor de suas ovelhas.
Em João 10,16, Jesus promete que haverá um só rebanho. Ele fala que ainda tenho outras ovelhas, não neste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Alguns entendem essas outras ovelhas como sendo os judeus que serão alcançados. Percebam também que a mudança agora de pastor para rei é proposital, porque Jesus está falando de algo que ele vai fazer a partir desse momento. Ele vai instaurar o seu reino na terra. Ele vai instaurar o seu governo sobre nações. Existem vários textos da Bíblia que mostram que Jesus, conforme profetizado, reinará sobre as nações, agora com vara de ferro. Salmo 72:11 diz que todos os reis se prostrem diante dele e todas as nações o sirvam. Todos sabemos que isso não se cumpre nos dias de hoje, mas isso vai se cumprir. As ovelhas aqui ouvirão um doce e precioso convite de Jesus. Venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Daniel 7,18 concorda, dizendo que os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. E a parábola continua no versículo 35. Jesus, ele justifica as suas palavras dizendo: porque tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Percebam aqui que isso vai se repetir a partir daqui, né? Jesus vai repetir várias vezes. Ele quer trazer uma lição a partir disso. Nós vemos aqui 6 atos de compaixão. Dar de comer, dar de beber, hospedar alguém, vestir alguém que está nu, visitar o enfermo, visitar o preso. São atos de misericórdia que podem ser praticados e estão ao alcance de qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode fazer isso, não precisa ter riqueza, não precisa ter habilidade ou inteligência, são coisas simples que podem ser postas em prática no nosso dia a dia e são sempre bem-vindas. Você não precisa ter riqueza para ajudar alguém a se alimentar, para dar água a alguém, para receber ou hospedar alguém na sua casa, para doar uma roupa para quem está nu, ou para visitar alguém que está enfermo no hospital, ou para visitar alguém que está preso. Mas no versículo 37, os justos perguntarão: quando foi que te vimos o Senhor com fome e demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber, ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos, ou quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Aqui, irmãos, aparenta que as ovelhas aparentam não saber que tinham feito algo relevante. Ou me parece que elas faziam isso, né, de forma natural, não para se destacarem ou para querer mostrar nada para ninguém,
Mas o que aparenta aqui, ao perguntarem, né? Porque Jesus disse: vocês me alimentaram, vocês me deram comida, vocês me hospedaram, vocês me visitaram. Mas elas perguntam: Senhor, quando foi que isso aconteceu? Elas meio que estão aqui sem entender, mas elas fizeram algo relevante para o Senhor e estão sendo reconhecidas e devidamente recompensadas pelo Senhor. E no versículo 40 o Senhor vai explicar. O rei respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Jesus explica, então, que os atos de compaixão que ele acabou de citar foram dirigidos aos seus pequeninos irmãos. E a pergunta que não quer calar é: quem são esses pequeninos irmãos? Há um debate, uma discussão a respeito da identidade desses pequeninos irmãos. Alguns dizem que são os judeus, outros dizem que são todos os cristãos, e ainda outros que afirmam que se referem às pessoas que sofrem no mundo inteiro, independentemente do seu credo religioso. Vou passar para os irmãos o meu entender, né? Estou dizendo que tem teólogos que entendem que são judeus, tem teólogos que entendem que são todos os cristãos, e tem teólogos que entendem que são qualquer pessoa, independentemente de religião. Vamos lá, irmãos. A priori, quando você leu esse texto, que Jesus disse: meus pequeninos irmãos, o que veio à sua mente? Porque na minha mente, irmãos, quando eu ouço pequeninos irmãos, eu percebo logo que não se trata de qualquer pessoa, não se trata de qualquer um, porque Jesus não ia chamar qualquer um de meus pequeninos irmãos. Me parece aqui que Jesus está se referindo a alguém que tem profundidade de relacionamento com Ele. Se são irmãos de Jesus, obviamente são filhos de Deus. Não é verdade? E a pergunta é: todos são filhos de Deus? Todas as pessoas são filhos de Deus? Vamos ver o que a palavra diz. Em 1 João 3,10 diz o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama a seu irmão. Oxe, a partir desse texto, vemos aqui que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem ninguém neutro. Não tem ninguém órfão. Se automaticamente você resiste a Deus, você é filho do diabo. Percebam também o que diz João 1,12. Mas a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E esse versículo é claro em dizer que só é filho de Deus aquele que o recebe e que crê no seu nome. Ou seja, não, nem todos são filhos de Deus, mas todos são criaturas de Deus.
é diferente. São expressões diferentes. Só são filhos de Deus aqueles que o receberam e creem no seu nome. Outra dúvida, será que Jesus estava se referindo dos seus irmãos de sangue? Olha o que ele fala lá em Mateus 12, de 48 a 50. Porém, Jesus respondeu ao que ele trouxe o aviso, ou seja, alguém trouxe o aviso dizendo: mestre, sua família está aí fora. Ele estava pregando dentro de uma casa e chega o aviso de que a família dele estava lá fora. Aí ele fala: porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, minha opinião, eu posso concluir aqui, que os pequeninos irmãos que Jesus se refere são os seus discípulos ou os seus seguidores. Portanto, irmãos, tem gente que usa esse texto para defender uma postura social das igrejas. Eu creio sim que a igreja deve ajudar, amar o seu próximo, né? Independentemente de quem ele seja. A gente aprendeu isso na parábola do samaritano. No entanto, esse texto não pode ser usado como base para defender a ação social de igreja. Porque o contexto aqui se aplica não a ações em favor de qualquer pessoa, mas em favor dos seguidores de Jesus. A interpretação cabível aqui é a demonstração de compaixão. Obrigado. Demonstração de compaixão pelos seguidores de Cristo Jesus através de atos concretos. Não é só dizer eu te amo, não. É levar o alimento, levar a bebida, é visitar. São atos concretos. Quando fazemos algo pelos discípulos de Jesus neste mundo, estamos fazendo diretamente para o próprio Jesus. Veja o que ele diz em Mateus 10, 40 a 42. Quem recebe vocês, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, Deus. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Tudo aquilo que fazemos para um exímio seguidor de Cristo Jesus, estamos fazendo ao próprio Jesus. Esse texto, irmãos, traz uma realidade. Tem pessoas que sofrem nessa terra pelo simples fato de serem discípulos de Jesus. Quando Jesus estava orientando os seus discípulos sobre as últimas coisas, ali em Mateus 24, ele diz assim no versículo 9: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome.
O que é que o anticristo vai fazer nos últimos dias? O anticristo vai oferecer perseguição contra a igreja, contra os santos do Deus vivo, causando-lhe fome, sede, falta de moradia, nudez, enfermidade, prisão. Daniel 7,25 concorda com isso, dizendo: ele fará contra o Altíssimo. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Em Apocalipse 13, relata os excessos do anticristo nos últimos dias. E fala que ele perseguirá os santos de Deus. Ele exigirá adoração. E ele estabelecerá uma marca onde só comprará e venderá aqueles que tiverem essa marca. Será um momento difícil para os santos de Deus que estiverem na terra. Porque se eles escolherem a fidelidade ao seu Senhor, eles não aceitarão essa marca. E eles terão que pagar o preço de muitas vezes não conseguir se alimentar. Eles pagarão o preço de muitas vezes ter que pedirem um copo de água para alguém. Poderão ser lançados na prisão por não quererem idolatrar, por não quererem trair o seu Senhor. Poderão perder a sua moradia. No entanto, irmãos, as pessoas que estiverem sobre essa terra nesse momento, que forem capazes de ajudar os seguidores de Cristo nesse momento de dificuldade, eles receberão a recompensa. Eles receberão a recompensa quando Jesus voltar. Versículo 41. Jesus se dirige agora aos que estão à sua esquerda. Aos bodes. E declara-lhe a sua sentença. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui estará a recompensa de todos aqueles que perseguiram os seguidores do Altíssimo. Todos aqueles que não tiveram nenhum ato de compaixão contra os seguidores do Altíssimo. Aqueles que quando ele teve fome, sede, falta de moradia, nudez, enfermidade, prisão, não foram capazes de oferecer atos de compaixão. E serão julgados segundo o mal que fizeram para os seguidores de Cristo. E eles ainda perguntarão também: quando foi que deixaram de fazer isso para Cristo? Afinal, nunca viram Cristo. Mas Cristo vai dar a mesma resposta: tudo que vocês não fizeram aos meus pequeninos irmãos, seguidores de Cristo Jesus, vocês não fizeram a mim. Naquele dia, eles ficarão surpresos, mas será tarde demais. Receberão o julgamento. Fogo eterno, aqui é inferno.
Ao maltratarem os seguidores de Cristo, automaticamente estão maltratando o próprio Cristo, irmãos. É por isso que eu nem temo aqueles que têm se levantado como perseguidores da igreja nesses dias, porque receberão o seu devido tratamento. Portanto, você não tema os inimigos do povo de Deus. Você não precisa ter medo dos inimigos do povo de Deus. Aqueles que têm tentado maltratar a sua igreja. Pois o próprio Cristo fará justiça na ocasião própria. E o destino dos bodes é o inferno, castigo eterno, ou Geena, como queiram. Lugar de tormento, por se recusarem a arrepender-se em vida. Irmãos, concluindo, Jesus, Ele é o nosso supremo pastor, e Ele voltará para as suas ovelhas. E a pergunta é: quem é você hoje? Ovelha ou bode? Você já é ovelha do bom pastor? Você o conhece e ele te conhece? Ao reconhecer o seu bom pastor, siga-o. Seja grato a Deus por tudo que você tem alcançado. E ofereça a Deus boas obras. Ah, a salvação quer dizer então que a salvação vai ser por boas obras? Não, irmãos. Quem não tem boas obras, não tem fé. Porque a fé sem obras é morta. Mas a fé genuína em Cristo Jesus nos faz ter boas obras. A fé genuína em Cristo Jesus nos faz nos compadecer com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, não apenas para com os seguidores de Cristo Jesus. As boas obras não produzem bom caráter, mas o bom caráter produz boas obras. Deus é justo com todos e faz o que lhe apraz. A boa árvore produz bons frutos. Que todos nós possamos nessa noite aprender com esta parábola de que Jesus, ele voltará para estabelecer o seu reino sobre a terra, e as suas ovelhas estarão reinando com ele. Aqueles que se comportarem como bodes serão devidamente punidos. É uma palavra dura, é uma palavra que poucos pregam, mas é a realidade que você precisa saber. Minha intenção não é colocar medo em você. Pelo contrário, te fazer refletir a respeito daquilo que você tem feito da sua vida. As portas da graça e da misericórdia continuam sempre abertas. Aproveite, porque um dia, infelizmente, elas vão se fechar. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos encerrar orando ao Senhor, consagrando as nossas vidas no seu altar. Louvado seja Deus.